Oi pessoal, tudo bem? Vamos então a mais uma das nossas aulas de redação e hoje nós já vamos então começar a estudar a competência 2, certo? Como nós sempre então, o nosso estudo ele parte de todas as concepções daquilo que as competências nos exigem, nós já vamos então começar a estudar a competência 2. Nós já vimos a questão da competência 1, que é a questão da linguagem, o uso da linguagem, o uso de determinadas palavras, e a competência 1, ela está relacionada, como vocês bem sabem, às aulas de língua portuguesa. Tá? Usar corretamente pronomes, substantivos, ortografia, certo? A competência 2, certo? Eu sempre digo que o candidato precisa tomar mais cuidado com essa competência, certo? Ela é uma competência, na verdade, traiçoeira, porque ela é uma competência, mas vocês vão analisar aqui comigo que, na verdade, nós temos 3 elementos aqui exigidos. Tá? Então, assim, o que a competência número 2 ela nos pede? Compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, vocês podem já observar que ela é uma competência que praticamente 70% da nossa prova está aqui, certo? Então, assim, ó, se vocês conseguirem analisar e separar, nós temos nessa competência, certo? Avalia-se compreender a proposta e redação, por isso que nós vimos a importância de ter conhecimento da prova, aplicar as áreas do conhecimento, seja como estratégias argumentativas, como contextualizações, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Então, nós precisamos ter o limite dessa estrutura, conhecer a estrutura, a introdução, como ela se desenvolve, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, é o seguinte, nós vamos fazer um estudo dessa competência, vamos analisá-la. Aqui também, pessoal, vem a questão do planejamento textual, do que fazer quando pegamos a prova de redação, ok? Bom, a primeira questão que a gente tem que cuidar, então, nessa competência 2, pessoal, é compreender bem a proposta. Certo? Então, eu já tenho um conhecimento de como é a prova de redação. Que ela é uma prova, que ela tem as instruções, por isso que eu vou ler todas as instruções que ela contém. Ela possui textos motivadores e ela possui uma voz de comando que vai situar, bem dizendo, o tema que vocês vão escrever. O que vocês já sabem que o tema não é só uma palavra solta, vem uma frase, praticamente uma voz de comando, ok? E possuem textos motivadores. Lá na hora da prova pode acontecer de nós não compreendermos muito bem o que a voz de comando está nos pedindo. O que a gente faz? A gente lê, analisa os textos motivadores que vão nos dar um norte, nem que seja um norte para nós termos ideias de como iremos produzir a nossa redação, certo? Então, na verdade, aqui é muito perigoso, né, pessoal? Porque se eu não compreendo bem a proposta, eu posso ter tangenciamento do tema, eu posso fugir do tema e a consequência disso é acabar tirando nota 0. Certo? Então, sempre analisem muito bem esse roteiro, essa voz de comando e o que ela exige de vocês, ok? Aqui, pessoal, eu trago para exemplo de vocês uma voz de comando, certo? Aqui eu não me deparei em colocar textos motivadores, instruções, mas é a questão, assim, uma voz de comando, como nós vamos interpretá-la e a partir dela, dessa voz de comando, ou seja, qualquer que eu estiver fazendo a prova, eu preciso ter um planejamento textual, eu preciso fazer um esqueleto para passar as minhas ideias, as minhas estratégias argumentativas, as minhas contextualizações para o papel,
certo? Aqui nós temos o seguinte, ó. A voz de comando é as péssimas consequências dos impactos ambientais no Brasil, certo? Bom, pessoal, já analisando essa voz de comando, vocês já podem identificar que esse tema, né, está dentro do âmbito temático ambiental. Nós temos um tema aqui, uma voz de comando relacionada ao meio ambiente, certo? Então por quê? A gente já sabe que é um tema relevante, a gente pode encontrar sim em futuras provas, quem sabe esse ano, no Enem, um tema relacionado ao meio ambiente, ok? E o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que cada vez mais é aumentando o número de poluição, o número de desmatamento no mundo, no Brasil, né? E a gente, enfim, sabe toda essa questão dessa falta de cuidado que o homem tem tido com o nosso meio ambiente, seja no Brasil, seja no mundo, certo? Só que a prova, ela pede sobre impacto ambiental. Como eu já falei em uma aula anterior, pessoal, às vezes o tema ele pode dar prioridade a alguma disciplina, certo? O ano passado nós tivemos uma proposta de redação, a democratização do acesso ao cinema, que priorizou praticamente a disciplina de artes. Quando nós tivemos, por exemplo, intolerância religiosa, se nós partirmos por um viés, nós tivemos sim uma ênfase na questão do ensino religioso, certo? E aqui nós temos então impactos ambientais, que é uma voz de comando, é uma temática que ela puxa, né, brasa para o lado da geografia, certo? Lembrando então que eu tenho que saber o que é um impacto ambiental. Impacto ambiental não é um desastre ambiental e não é um crime ambiental. O que é um impacto ambiental? O impacto ambiental se dá da seguinte forma: toda essa destruição, vamos dizer assim, que está ocorrendo no meio ambiente, com o passar do tempo, ele pode trazer certas consequências, ele pode trazer frutos ao meio social, que tendem a não ser positivas. Porque, por exemplo, o ser humano desmata muito a floresta, o ser humano, hoje em dia, né, joga muito lixo nos oceanos. Isso, com o passar do tempo, vai acabar trazendo uma consequência. E isso se chama impacto ambiental. E o que então a nossa voz de comando pede? As péssimas consequências dos impactos ambientais. Então, ou seja, nessa minha redação, eu não vou falar só de meio ambiente, eu não vou falar só de impacto ambiental, eu preciso situar isso daqui, ó, as péssimas consequências desses impactos. Essas consequências, elas precisam aparecer nos meus parágrafos, certo? Então, quando eu estiver produzindo, né, quando eu estiver planejando a minha redação, as minhas ideias, elas precisam partir também dessas consequências dos impactos ambientais. Então, digamos assim, ó, eu posso problematizar, eu posso apresentar um problema, né, nos parágrafos de ouvimento, falando, por exemplo, sobre poluição, falando sobre desmatamento, mas eu preciso trazer, né, essas consequências. Que consequências elas trazem? E ainda, o tema está super delimitado. É no Brasil. E a partir então, se eu já interpretei a proposta, como a competência 2 exige, eu já sei o que é o tema, eu já sei aquilo que a prova exige de mim. Aqui nós não temos os textos motivadores, né? O nosso intuito é analisar a voz de comando. Se caso eu tivesse alguma dúvida, com certeza os textos motivadores estariam relacionados à voz de comando, como a gente sempre observou em prova. Eu vou fazer então o planejamento do texto, certo? Eu preciso situar ideias, certo? Pessoal, lembrando assim, ó, cada ideia que eu tenho é um parágrafo que eu construo, no caso do desenvolvimento. Então, se nós pararmos para analisar, quantas ideias a gente precisa
para estruturar o texto dissertativo argumentativo no Enem? Eu preciso de duas. Uma ideia eu preciso mostrar no meu parágrafo de desenvolvimento e a segunda no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, por exemplo, assim, ó, por isso é que a questão agora do planejamento é importante porque para eu saber com que ideias eu vou, certo? Por exemplo, assim, ó, discutindo sobre esse tema, né, as péssimas consequências dos impactos ambientais no Brasil. Eu poderia apresentar como uma consequência as alterações climáticas, né? Toda essa questão de poluição, do desmatamento, faz com que aconteça alterações climáticas. É uma ideia, né? Um dia é quente, o outro é frio, né? Então imagina como é que acaba ficando, né, o organismo do brasileiro, do ser humano. Outra consequência é a questão da extinção de espécies, de habitats, né? Essa poluição, isso pode causar o quê? É o que a gente vê que abelhas, né? Você, de conhecimento, por exemplo, aquela revista BBC Brasil publicou no ano retrasado que uma das consequências, né, desses impactos ambientais que o mundo está vivendo, e também o Brasil, é a extinção de animais, de espécies, no caso as abelhas, que elas são responsáveis pela polinização, né? Outra questão que eu também posso apresentar é a questão da poluição do ar hoje, né? Então essa poluição, ela traz que consequência? A gente vê muitas pessoas hoje com problemas respiratórios. Então isso também é uma consequência, né? Nós temos também a questão de camadas sociais que são atingidas. Como assim camadas sociais que são atingidas? Nós temos a questão de povos indígenas, de pessoas que vivem na Amazônia, que vivem de recursos naturais. Eu não sei se vocês lembram aquela marca de cosméticos, a Natura, né, mostra em suas propagandas o quanto pessoas são beneficiadas com o trabalho, na colheita de castanhas, na colheita de frutas exóticas que há na Amazônia, né? E que com isso também a produção tende a diminuir devido ao impacto ambiental. Certo? Então analisem o seguinte, ó. Eu, por exemplo, fiz análise desse tema, dessa voz de comando com vocês, e situei 4 ideias. Quantas vocês precisam? 2. Por isso que é fundamental, pessoal, vocês planejarem as ideias para o papel e já associarem que estratégias argumentativas vocês possuem para que essas ideias sejam desenvolvidas. Ok?